bem-vindos à 11ª Tertúlia Poética dos Afetos. Eu sou a escritora poetisa Mónica Mesquita, já conhecida pela maioria de vós, e estou aqui para organizar e dar voz aos poetas para que eles se sintam atuais e se sintam felizes também. Tudo conjugado com amor, com amizade, com afetos. Agradeço a vossa presença hoje aqui e gostaria de vos pedir uma salva de palmas para todos nós, que afinal somos corajosos de estarmos aqui. Agora vamos dar as boas-vindas com uma musiquinha aqui para o nosso querido músico Manuel Bastos. Boa tarde. Boa tarde. Só para as pessoas que não conhecem, só aí 2 ou 3. Normalmente canto os versos que escrevo. Não quer dizer que seja sempre assim. E então, sem mais delongas, tanto mundo, tanto mar. Navegamos sobre o mar com 1000 ondas de mentira, com tantos a naufragar neste barco à deriva, ali bem mergulhado na turbulência da vida, anda este barco embrulhado nas tormentas da mentira. Anda este barco embrulhado nas tormentas da mentira. O mundo gira, gira sem parar. Há para aí quem diga não acreditar. Há para aí quem diga não acreditar. Este barco à deriva não vai naufragar. Que venha o timoneiro, também o homem do leme, que neste povo ordeiro ainda há muito quem reme, por vezes contra a maré, daquilo que lhe é imposto. Há uns que morrem até nos escombros do desgosto. Há os que morrem até nos escombros do desgosto. O mundo gira, gira sem parar. Há praia quem diga não acreditar. Há praia quem diga não acreditar. Este barco à deriva não vai naufragar. Tanto mundo, tanto mar, tanta terra prometida, tantos morrem a lutar, sem terem ganho a vida. E neste mar de mentira, de intrigas encabuladas, este barco à deriva não encontra as coordenadas. Este barco à deriva não encontra as coordenadas. O mundo gira, gira sem parar. Há praia quem diga não acreditar. Há praia quem diga não acreditar. Este barco à deriva não vai naufragar. O mundo gira, gira sem parar. Há praia quem diga não acreditar. Há praia quem diga não acreditar. Este barco à deriva não vai naufragar. Obrigada. Muito obrigada, Manuel.
para abrir as hostes. Então, uma musiquinha sabe sempre bem e ajuda a abrir a mente e também a relaxar para o que vem depois. Vamos ter, seguidamente, vou só explicar o que vai acontecer esta tarde. Vamos ter, seguidamente, a trupe de palavras vivas, que vai atuar. Depois teremos um pouco de poesia livre, para quem está no público e deseja declamar. Teremos também um Porto de Honra, oferecido pelo Pelouro da Cultura da Junta de Freguesia de Campanhã. E depois voltaremos com a segunda parte, novamente com uma musiquinha, com a trupe de palavras vivas e com mais poesia livre. Vamos ver o que o tempo nos ajudará. Temos até às 5h30 para fazer uma festa bonita. Chamo então, por favor, e uma salva de palmas para a trupe de palavras vivas. Sejam bem-vindos. Boa tarde, lá bem. Muito bem. Ainda bem porque eu estou mal resolvido. De qualquer das maneiras, começo por agradecer à Junta de Freguesia de Campanhã, à Mónica e à Tertúlia os afetos pelo convite. Quem somos nós? A trupe de palavras vivas, música e poesia, foi criada em 27 de janeiro de 2016 por ideia minha e da Lourdes dos Anjos, aos quais se juntaram a Alice Queiroz, um beijo para ela, Alzira Santos, Ana Maria Roseira, minha irmã, o Asfim Barros, o Carlos Reis, a Irene Silva e o Rogério Barbosa. Presentemente, a trupe é composta por 6 elementos, 2 dos quais não podem estar connosco por motivos de saúde, que é o caso da Irene Silva, e por ordens familiares de saúde do marido, Lourdes dos Anjos. Ao longo destes 9 anos, foram muitos espaços por onde passamos, desde estabelecimentos regionais, entramos e deixaram-nos sair, vá lá, nós somos assim tão maus, estabelecimentos de todos os graus de ensino, coletividades, bibliotecas, lares da terceira idade e hospitais, com destaque para 4 presenças no Festival da Secretaria de Penafiel. Além da música e da poesia dita e cantada, apresentamos espetáculos temáticos, poemas ditos a diversas vozes, que é o que vai acontecer aqui hoje também, e poesia encenada, essa normalmente mais dedicada ao público infantil ou juvenil. Mas hoje esses, se quiserem um dia qualquer, fazem uma coisa para os miúdos e nós vimos aqui com o nosso jardim zoológico, que é os bonecos, os peixes, etc. Hoje a música vai estar a cargo do Asfim Barros, que também vai participar connosco a dizer poesia nos poemas a 4 vozes. Se eventualmente acharem que nós estamos aqui a gastar muito tempo, não se preocupem, porque nós abdicamos de dizer poesia na parte da poesia livre. E então vamos àquilo que nos trouxe aqui. Começa ele a cantar, porque hoje não me apetece cantar. Baby, we both know this is not our time. It's hard to say goodbye until we meet again. This is not the end, no. It will come the day until we find our way. Violins playing and the angels crying. When the stars are aligning, I'll be there. Don't care about them all I want to be loved. All I care about is you. You stuck with me like a tattoo. Don't care about the pain, all the fire in the rain. To be closer to you. You stuck with me like a tattoo. I'm letting my head down, I'm letting it cool. You got my heart in a pain, losing my faith is all that I got. Violins
Don't care about them all. All I wanna do be loved. And all I care about is you. You stuck on me like a tattoo. Don't I care about the pain. All the fire and the rain. To be closer to you. You stuck on me like a tattoo. I don't care about the pain. No, you stuck on me like I done to. Nós procuramos fazer poemas diversos, de diversos géneros. E como Camões não tem que ser comemorado só a 10 de junho, Camões deve ser comemorado todos os dias. Portanto, hoje é dia 14, vamos ficar com Ana Maria Roseira, que vai dizer de Luís de Camões, da lírica de Odilhas, Voltas a Mote. De que me serve fugir da morte, dor e perigo, se eu me levo comigo? Tenho-me persuadido, por razão conveniente, que não posso ser contente, pois que pude ser nascido. Anda sempre tão unido o meu tormento comigo, que eu mesmo sou o meu perigo. E se de mim me livrasse, nenhum gosto me seria, que, não sendo eu, não teria mal que esse bem me tirasse. Força é logo que assim passe, ou com desgosto comigo, ou sem gosto e sem perigo. Luís de Camões. Obrigada. O próximo poema ficava bem. Aqui fica bem. Mas ficava bem para ser dito ali, ao pé da cascata. Mas pronto, vamos dizer aqui. Faz conta que aqui Tenho nós cascata. somos os santinhos que estamos na cascata. Dona Maria Roseira, vamos dizer a 4 vozes, santos populares. O São Pedro e São João a Lisboa foram ter. Deitaram ao ar um balão, depois ficaram a ver. Santo António em Lisboa, com marchas a desfilar, passaram uma noite boa a comer e a dançar. Foi a vez de Santo António ao São Pedro se juntar. Vieram tocando o harmónio para o São João festejar. Todo o Porto fica em festa, no Bonfim, Gaia, Ribeira. Não há festa como esta, move a região inteira. Pularam uma fogueira, cheiraram manjerico, arranjaram mais madeira e foram para o bailarico. Com alho povo e a martelar, toda a noite assim andaram, a cantar e a brincar. Só de manhã descansaram. Passados dias então, do São Pedro foi o dia. Santo António e São João juntaram-se para a folia. Foram até à Furada, que é terra de pescadores. Comeram a sardinhada e também outros sabores. Viram um fogo tão belo e a igreja toda iluminada, que de aspecto singelo, pelo povo é festejada. Alguém ouviu comentar que o nosso São João de todos é popular e também mais folgação. Santo António é milagreiro, também aos peixes pregou. Das noivas é padroeiro e pelo mundo andou. O São Pedro, pescador, primeira pedra da igreja. Desta ele foi fundador. Chaves tem, para que se veja. E as festas? As festas terminaram. Dos 3 santos populares, só então eles descansaram e foram para os seus altares. Ah,
Tanta festa eles tiveram. E os foguetes foram tantos, Fizeram o que quiseram. Mas continuaram santos. Então, e porque o mundo está do avesso, apelamos, através da música e da poesia, aos poderosos para que mudem os seus procedimentos. O título é mesmo para vós, poderosos. Vós que estáis no pedestal, me julgais onde eu ser. Vossa tendência para o mal é força do vosso querer. Só mal sabeis fazer, só mal sabeis fazer. De paz não quereis falar, e o vosso modo de agir é ter o mundo a chorar, sempre longe de sorrir. Não vos quereis redimir, não vos quereis redimir. Podiam ser união para os mandadores da terra, os versos deste refrão que imploram não a guerra. Os versos deste refrão que imploram não a guerra. Se o bom senso imperasse e a ambição fosse banida, talvez o mundo não andasse continuamente na deriva, nesta saga desmedida, nesta saga desmedida. A vós todos poderosos é do mundo sejam menos odiosos, usem bem a presença. Para quê a prepotência? Para quê a prepotência? Podiam ser união para os mandadores da terra, os versos deste refrão que imploram não a guerra. Os versos deste refrão que imploram não a guerra. Podiam ser união para os mandadores da terra, nos versos deste refrão que imploram não a guerra. Nos versos deste refrão que imploram não a guerra. Eu penso que neste mundo que estamos, temos de utilizar o humor unido ao amor, porque assim dessa forma se rega o coração e para jamais se apagar em cada um de nós a chama da paixão. Eu vou dar início à poesia livre, não é? Uma vez que já foi declamado pela trupe de Palavras Vivas e agora quero dar a voz ao público. Eu vou iniciar e abrir as hostes com um poema meu
do meu novo livro, intitulado Humor Fora da Caixa. Eu penso que é um poema que também me define como pessoa, como poetisa, como mulher. Às vezes também penso que se calhar acontece com um pouco de todos nós, sermos insuportáveis, mas felizes. Posso até ser insuportável, escrever o que me dá na telha, ter um humor um pouco instável, mas sou doce como o mel da abelha. Às vezes choro de tanto rir, outras rio de tanto chorar. Porém, em mim, o amor deve imperar e o bom humor sempre vai florir. Posso até ser uma mulher insaciável, amar em palavras sem parar. Contudo, sei ser bem afável e com a poesia, magia despontar. Às vezes, canto, grito alto, outras saio do tom, do salto. Hoje estou de sapatilhas, não é? Mas pronto. Contudo, volto ao meu estado, entre parênteses, normal. E recomeço daquele jeitinho especial. Feliz, mistura de açúcar e sal. Obrigada. António Gonçalves Espinho, poeta há 11 anos, com 3.252 poemas. E eu vou ler um dos quais. Como é o céu? Como é o céu? O infinito que ninguém conheceu. Como se vai lá parar? Como nas asas de um anjo a voar? O que sabe tem muitas estrelas. Brilham e como dá tanto gosto vê-las. São as almas puramente invisíveis. Para lhes falar são vantagens apetecíveis. Vivemos no mundo às cegas, a querer descobrir o que não enxergas. É lá que está a casa de Deus. Um inferno para queimar os judeus. Este planeta em que vivemos é tudo às escuras. Que Deus e o céu nos livrem de tristes loucuras. António Gonçalves. Muito obrigada. Eu sou um heterónimo de Fernando Pessoa. Sou Fernando Sérgio. Num esgueirar silencioso pela janela do teu quarto, o amor se enfeita e voa até à maciez dos lençóis que envolvem o teu corpo e afogueiam o meu ciúme. Tremo desassossego que os meus pensamentos possam te despertar. Quero admirar o teu sono, velar por ele e por ti, devagar todos os contornos do teu aveludado rosto, ressaltar mentalmente a sedução dos teus lábios, corar em nuances rosáceas as maçãs das tuas faces, depois convergir a uma só uma das tuas orelhas e ao teu ouvido gritar silenciosamente e mudo todo o meu amor. Não. De novo, o receio aflora e acontecer matinate. Dirijo-me para a fronte para nela lavourar com fios de seda pura as palavras do meu amor. Detenho-me por segundos no fervilhar do meu idílio enquanto te agitas no sonho. Cuidado, desculpa,
não quero acordar-te. Desvio-me até a orelha da tua camisa de dormir. O perfume da tua pele quero aspirar demoradamente e nos lábios, ao beijá-la, sentir o toque da tua cutis. Volto de novo para junto de ti e agora perto-me nos contornos dos teus luminosos olhos. Exaurido e sem me aperceber, fecho os olhos e adormeço junto aos teus lindos seios, pequenos, macios e firmes, onde, deleitavelmente, no bojo dos teus peitos, desfruto de uma paz angelical. Estava num delicioso sonho de beijos, carícias e amor, quando sinto as tuas mãos envolvendo o meu rosto e numa voz suave, terna e melodiosa disseste: bom dia, meu grande amor. Amo-te muito. Senta aí. Sou Idalita Novo. Vou ler um poema meu. Andorinha, andorinha. Andorinha, andorinha, o que andas a fazer? Trazendo o que eu quero para não mais morrer. Andorinha, andorinha, é tão lindo o teu olhar, trazendo-me a esperança para continuar a caminhar. Andorinha, andorinha, chegaste ao teu ninho, trazendo-me o teu amor para não me sentir sozinha. Andorinha, andorinha, no teu espaço estás bem. Alargas a tua casa para albergar tua mãe. Andorinha, andorinha, colhe os teus frutos também. Vieste de tão longe, sentindo-te aqui também. Andorinha, andorinha, aqui em qualquer lugar, teu espaço é tão grande, quero ouvir o teu cantar. Muito obrigada. Ora, muito boa tarde. Boa tarde. O meu nome é José Ribeiro e venho de Padroços do Conselho da Maia. E o que eu vou dizer, embora estejamos no mês de junho, eu vou dizer sobre maio. Porque maio e abril diz-nos muito. Maio, porque foi sempre um dia de luta. O seu primeiro dia, que era o dia do trabalhador, claro, que não era permitida a luta. Mas depois começou a ser, porque veio o 25 de abril que o libertou. Então vou dizer o primeiro de maio. Lindo mês de maio, que avançaste com o teu primeiro dia, a força que quebrou e quebra barreiras. Naqueles com esforço, por vezes com lágrimas, procuram ganhar o seu pão. Nas fábricas, nas obras, nos campos, no mar, ou noutra qualquer profissão. São homens e mulheres de trabalho, acompanhados dos seus filhos, alguns ainda crianças, mas que são os homens e mulheres do amanhã, que levantam as lindas bandeiras vermelhas, cuja cor é dos cravos de abril, que representa o sangue de muitos derramado, para hoje termos o prazer e a alegria que nos dá. Ouvir e dizer somos livres. Como a linda canção da gaivota que se canta, queimada grândola Vila Morena, que nos tirou aquele nó da garganta que hoje felizmente não há. Há apenas orgulho de podermos gritar Viva Maio, terra de quem trabalha, em Portugal ou noutra qualquer nação, onde se nasce, se vive e se morre, com maio no coração. Muito obrigada, José. Isto é uma forma unida à poesia de transmitir uma mensagem de momentos passados, momentos que ficam marcados no nosso coração, momentos que vivemos e a poesia é mesmo isso também.
é demonstrar o que nos vai na alma, é passado, presente e futuro. Eu sou suspeita porque eu amo a poesia, mas gosto muito de um espírito poético quando ele encena e dá vida às palavras, acontecimentos passados, presentes ou futuros. Eu peço ao próximo da fila que venha declamar, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. As pessoas aqui presentes. É sempre bom a gente estarmos juntos e falar de uma coisa que parece que morre, mas não morre, que é a poesia. A homenagem que eu quis fazer à senhora que eu comprei muitos livros para ler e gostava muito da poesia e dos textos que ela fazia. Dava o nome por Maria Teresa Horta. A última carta de Maria. Fechaste o livro, Maria, no dia em que a poesia sorria alegre para o mundo. A folha se desprendeu da árvore e a concebeu um silêncio tão profundo. Pois mãos de liberdade lutaram pela igualdade das mulheres deste país. Hostil, rude e violento, contra a voz do movimento, tu salvaste-te por um triz. Pelo teu corpo, alegre, brisa, que te leva poetisa com tão lindas poesias. Chega ao fim o teu sofrer, deixaste-me para eu ler as cartas das Três Marias. Este senhor, Carlos Bessa, que não se apresentou, era um grande amigo do meu pai. O meu pai chamava-se Domingos Costa Mesquita e era músico, cantor, cantautor, cantava em bailes, cantou muito tempo no Casino de Espinho também. E um dia, sem querer, eu encontrei este senhor, Carlos Bessa, poeta também, um grande amigo do meu pai. Foi uma emoção muito grande para mim. Isto é a prova viva de que as redes sociais fazem acontecer amizades e fazem acontecer momentos também maravilhosos, porque é como se eu sentisse um pouco também a presença do meu pai. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Já tinha saudades. Muitas saudades. Eu também. Há imenso tempo, daqui a nada, quase um ano, que eu não frequento tertúlios. Comecei há pouquinho tempo, porque a vida, por vezes, exige cuidados, exige amor de nós para os outros. E isso, para mim, é muito importante. Mas já sentia falta deste aconchego, de estar com a Mónica e que estive com ela num momento difícil. Fui transmitindo algumas mensagens. Sim. Que também nós temos que nos unir em amor e temos que nos unir em luz, porque nós temos que ser luz e transmitir amor neste mundo tão agreste. Não tenhamos medo, sejamos luz, sejamos amor. Eu vou ler um poema meu que talvez diga um pouco daquilo que eu sou, espero que gostem. O título é Quem Sou? Eu sou alguém que se refugia na poesia para poder sonhar com um mundo menos torturado, um mundo feito de retalhos de chita barata, mal combinados e mal alinhavados, mas um mundo onde todos tivessem o seu lugar ao sol, o respeito pela mãe natureza. Eu sou alguém que nada chamo de meu, mas que tudo deu, menos a minha revolta e silêncio, diante da injustiça e da fome, diante da prepotência do mais forte sobre o mais fraco, menos mesmo que seja um animal. Eu sou alguém que tudo esquece, menos diante do tempo irredutível
e até nas minhas horas moribundas quero esquecer todo o mal, pedir e dar perdão. Eu sou alguém que vive num deserto, que bebe a água do rochedo e goza as delícias de um amor noivado, mas rodeada por uma multidão faminta de pão e sequiosa de amor e ternura. Eu sou alguém que tudo viu, tudo calou, menos a voz do meu compromisso com o mundo. Muito obrigada. Um poema que tem alguns... não está assim muito dentro de um contexto tão civilizado como aquele que eu vi até agora, mas é o que eu vou... O teu nome, para quem não te conhece, por favor. Audácia. Nome. Ai, o meu? Poetisa. Sim. Ai, vamos lá. Audácia. Vestido de luto o meu corpo, mas foi chorar a nudez em que me deixou a vida quando a morte te levou. Não quis mais saber de nada, como foi, como não foi. Que importa o fim de uma vida se este amor não se apagou? Por ter parado no tempo de uma juventude sem freio, a nossa audácia despida foi beleza, foi romance, volúpia, ardor, algum medo. Tinhas mais alguns invernos em cima desses teus ombros, onde eu encosto a cabeça, ainda hoje, como em sonhos. Na palidez de uma tarde, fui deixando acontecer o milagre de uma vida que então eu vi nascer. Da menina fui senhora, no recato de giesta, flor amarela de festa, nem os melros lá no bosque deram por nada, só nós. Pousaste o teu beijo quente na minha testa a escalar. Ambos mortos pela orgia, querias vencer. Puxaste-me contra o peito, apertaste o meu ardor, abafaste a minha fala, fiquei muda, com calor. Lançaste-me a cintura. Até me perdi pela cintura. Lançaste-me a cintura. Nem o fecho me acusou. Abriste aquele meu vestido que eu guardo roto e pecou. Sem vestido e sem amarras, fui dona do meu furor, de tamar, ser desejada e dizer sim ao amor. Dali ao chão foi um passo. Quase caímos os dois, meios tontos, delirantes, na maneira dos sentidos. Esmagamos, corpo a corpo, os desejos incontidos. No bosque não vimos nada, só a pele perfumada da volúpia dos beijos, da urgência de uma posse que já chegava atrasada à frescura de nós dois. Mas ninguém deu por nada. E o bosque éramos só nós. É possível. Já sabes qual é. Índia. Não vou cantar, vou trautear. E os seus cabelos nos ombros caídos, negros como a noite que não tem luar. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice no seu olhar. Índia da bela morena, sua boca morena, eu quero beijar.
Tens o cheiro da flor. Pai, eu quero te dar todo o meu grande amor. Quando eu for embora para bem distante, é chegar a hora de dizer adeus. Agora os meus braços só mais um instante deixa os teus lábios unirem-se aos meus e me levarem saudade da felicidade que você me deu. A sua imagem sempre comigo vai dentro do teu coração. Guardo meu Pai grande Pai. Bravo! Obrigada! Vamos fazer então um intervalinho e vamos ao Porto de Honra fazer um brinde e petiscar uns docinhos, por favor. E voltamos então depois para a segunda parte.